olha só, o pecado que há em nós, da qual nós, irmãos, somos culpados dele, nós que precisávamos pagar pelo preço do pecado. Jesus Cristo foi até a cruz do Calvário pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado do mundo, e ele pagou o preço pelo nosso pecado, e ele se fez justiça de Deus. Agora nós, em Cristo Jesus, somos justificados por ele. A palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há agora para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Mas mais do que isso, não tem nenhuma condenação. O Senhor nos fez embaixadores da parte de Cristo. O que é embaixadores, irmãos? Embaixador é aquele que é representante de uma autoridade em lugar estranho. Olha que privilégio o Senhor nos dá de sermos embaixadores dele aqui na terra. Nós, irmãos, como servos do Senhor, aleluia, tendo os nossos pecados perdoados, sendo chamados filhos de Deus, temos o privilégio de sermos embaixadores, de representar a Cristo na terra. Aleluia! É através de nós que Deus trabalha, é através de nós que os espíritos malignos saem, é através de nós que o Espírito Santo conta conosco para colocar em retirada os espíritos malignos. Aleluia! E a palavra do Senhor vai dizer assim em nós, cooperando também com vós, agindo juntos, exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Nós cooperando junto com Cristo, recebendo a graça de Cristo e cooperando com Ele, exortamos que não recebamos a graça de Deus em vão. Ah, mas quantas pessoas desfazem da graça de Deus? O privilégio que o Senhor nos dá, irmãos, de termos o privilégio da salvação, o privilégio de ter o nome escrito no livro da vida, o privilégio de ter os pecados perdoados, o privilégio de ter o alívio de não passar pelo preço da cruz, e nem tampouco pela condenação eterna. Isso é graça de Deus. Mas quantas pessoas desprezam o valor da graça de Deus nas vidas? É um privilégio, mas nós somos cooperadores do Senhor e precisamos entender que o Senhor conta conosco no exercício da sua obra. Na cooperação existem aqueles que trabalham, que cooperam, que ajudam, aleluia, no ministério da reconciliação. O que é reconciliar, irmãos? É quando há uma contenda entre um e outro, há uma divisão entre um e outro, há algo que separa, que não ajusta, que não permite que haja comunhão. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim, que nós somos embaixadores de Cristo, reconciliadores, temos o poder de reconciliar uns aos outros em Cristo Jesus, ajudando nesse trabalho. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos à voz do Espírito Santo, buscando graça do Senhor, para que quando houver um entre nós sejamos pacificadores, porque a palavra do Senhor diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Aqui o texto vai dizer que nós somos também lavoura de Deus. Além de cooperadores de Deus, também somos lavoura de Deus. A lavoura nos faz entender que é o lugar onde Deus trabalha. Se como cooperadores nós trabalhamos junto com Ele, como lavoura nós somos trabalhados por Ele. A lavoura ela nos demonstra que há algo que precisa ser produtivo. Uma lavoura é onde se planta algo produtivo. Não se planta numa lavoura um mato qualquer, não se planta na lavoura capim ou qualquer tipo de árvore que não seja produtiva, que não seja frutífera. Toda lavoura já nos faz entender que é algo que produz fruto. E a palavra do Senhor vai dizer que nós somos lavoura de Deus, lugar onde Deus trabalha. 3 elementos fundamentais da lavoura: é a terra, a semente e o lavrador. A lavoura significa trabalho árduo. Recompensa da lavoura são os frutos. Lavoura requer paciência do lavrador. Eis que o Senhor é o lavrador dessa terra, e nós somos a obra do Senhor aonde Ele trabalha.
A palavra do Senhor diz que Ele é o lavrador, Ele é a videira verdadeira. Nós somos o Senhor trabalha em nós, Ele nos faz produzir frutos. Primeiro fruto de arrependimento, primeiro fruto produzido pelo Espírito dentro do nosso coração, é frutos de arrependimento. Porque sem arrependimento, irmãos, nós não veremos a Deus. Nós não veremos a Deus. O profeta João Batista, quando ele pregava no deserto, anunciando o aparecimento do Messias, o aparecimento de Cristo, ele dizia assim: eis que, aleluia, ele já vem aí com a sua pá, e o machado está na sua mão, ao pé da raiz, toda árvore que não der fruto, será lançada fora. Essa é uma verdade, irmãos, que é pouco pregada na igreja. A palavra do arrependimento. Hoje nós vivemos um tempo do evangelho muito oba-oba, um evangelho que está muito assim, com essa ideia de passar a mão na cabeça, de não confrontar as pessoas com o pecado, irmãos, mas a palavra de Deus, ela precisa confrontar o coração. Muitas vezes as pessoas chegam para dentro da casa do Senhor, para dentro da igreja, e elas têm a expectativa que elas vão entrar e vão sair felizes. Elas vão sair felizes, regozijando, alegres, cheios de satisfação, irmãos. Mas muitas vezes você não vai sair de dentro da congregação feliz, porque o Espírito de Deus vai confrontar a sua alma com o seu pecado, tentando produzir frutos de arrependimento. E a palavra do Senhor vai dizer que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Muitas vezes nós ouvimos louvores, nós ouvimos adoração, muitos lugares se colocam até o ambiente com musiquinha de fundo, para que as pessoas ficam bem leves, bem soltas, mudam os coloridos da igreja, colocam luzinhas diferentes, para que as pessoas se sintam confortáveis, mas elas entram confortáveis com seus pecados, voltam confortáveis com seus pecados, mas não se arrependem. Mas o arrependimento, segundo Deus, produz tristeza, mas essa tristeza depois, quando produz arrependimento genuíno, ela produz perdão e salvação. E a salvação produz alegria, a salvação produz libertação, a salvação produz liberdade, a salvação produz ousadia, a salvação produz coragem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui foi dito, aqui na pregação na segunda-feira, a irmã, dentro da sua pregação, ela usou o trecho do salmista Davi, no Salmo de número 53, quando ele se viu numa situação difícil, porque ele havia pecado, ele havia adulterado com Batseba, traído a confiança da sua esposa, traído a confiança de Deus que havia confiado nele. E quando o profeta Natan chega e coloca diante dele a situação e confronta ele com o pecado, ele olha, eu sou esse pecador. Diz o texto no capítulo de número 53, quando Davi se vê diante do Senhor manchado pelo seu pecado, ele chora e lamenta diante do Senhor: o meu pecado está diante do Senhor, o meu pecado me consome de dia e de noite, as minhas lágrimas servem-me de mantimento, aleluia. E ele coloca-se diante do Senhor: Senhor, retira de mim tudo o que tiver que retirar, mas não retira de mim o teu Espírito Santo. Porque, irmãos, nós somos mais do que miseráveis. Somos mais do que miseráveis, por mais que tenhamos riqueza, por mais que tenhamos um bom casamento, por mais que tenhamos bons benefícios, boas propriedades, bom trabalho, bom emprego, bom em tudo quanto há, mas se o Espírito de Deus não estiver, aleluia, inflamado dentro da nossa alma, de nada vale aquilo que nós possuímos. E a palavra do Senhor diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Nós precisamos arrepender, porque a partir do arrependimento Deus tem liberdade para agir na nossa vida, e como lavoura de Deus, o Senhor tem liberdade para começar a produzir frutos dentro da nossa alma. O apóstolo Paulo, ele vai trazer em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e diante, diz que aquele que anda em espírito produz os frutos espirituais, que não anda segundo a carne, não anda segundo o próprio entendimento, não anda segundo o conselho imundo, não anda segundo os
dos prazeres da carne, mas anda em espírito, guiado em espírito, e aquele que é guiado em espírito produz frutos espirituais. E nós precisamos buscar os frutos espirituais, os dons espirituais que são dados por Deus para a edificação da igreja, e os frutos espirituais que são particularizados dentro da nossa vida. É o que faz que nós entendamos e que as pessoas veem em nós o brilho do Espírito Santo. Frutos tais como amor, frutos tais como paz, frutos tais como perdão, frutos tais como longanimidade, temperança, domínio próprio. São frutos que o Espírito produz em nós. Se somos lavoura de Deus, Deus produz em nós. Quando se fala de lavoura, a lavoura nos faz entender que requer paciência. Requer paciência, nós precisamos ter. Não se planta algo e amanhã mesmo já nasceu, já está dando fruto. É assim que funciona? Né? Às vezes você quer paciência. Uma lavoura precisa de cuidado. Você plantou ali a semente, não é só jogar a semente e esquecer da semente. Precisa plantar, colocar a semente, regar a terra. Aquela semente, muitas vezes nós não vemos como é que ela está sendo trabalhada dentro da terra. Muitas vezes nós não sabemos como é que aquela semente está evoluindo. Não sabemos. Há poucos dias, mas já tem mais de um ano, eu ganhei uma muda de planta da irmã Glória aqui, nossa irmã Glória. Ela me deu uma muda de samambaia, uma samambaia diferente. E eu coloquei samambaia em casa, plantei ela na terra. E ela veio só com três, como é que chama isso?